Bom dia, tudo bem com vocês? Quero gravar esse vídeo, primeiramente agradecendo a Deus, primeiramente agradecer Ele pelo dia que começa. Vamos orar, rezar e pedir a Ele muita sabedoria e proteção para que Ele possa terminar bem o dia, né? Porque sem Deus a gente não é nada nessa vida. Sem a fé que habita em nosso coração, a gente não é nada nessa vida. Não adianta você pensar que se eu não tiver isso, eu não tenho nada. Se eu não tiver aquilo, eu não tenho nada. Não. Você está enganado. Sem Deus a gente não é nada. Sem Deus. A gente tem que começar o dia orando, pedindo a Deus proteção e que Ele possa abençoar nosso dia até o final, né? Porque hoje a gente, infelizmente, a gente vive num mundo que a gente não sabe, a gente acorda, a gente não sabe se a gente termina ele. Mas você está sendo muito pessimista. Não, é a realidade. E você sabe que é a realidade. O que eu vou começar aqui agora? Quer dizer, estou começando agora a gravar um vídeo. Há pouco tempo, queria contar um pouco da minha história. Há 4 meses, né, tive uma perda aí muito grande do meu pai, né? E confesso para vocês que não tá sendo fácil ainda, né? Nenhum desses dias tá sendo muito difícil, né? Mas eu acabei de falar. A gente se apegando com Deus, a gente, né? Como diz a nossa mãe quando a gente é criança, né? Engole o choro e vai, né? Engole choro. Então é mais ou menos assim. E eu confesso que eu não tive uma adolescência tipo boa, tipo um pai que, né? Mas eu tenho assim lembranças boas, lembranças ruins, né? De, de família, né? Família, quando se diz família é pai e mãe, né? Avó, vô, tudo assim, né? Mas é mais pai e mãe, né? Família. Então eu confesso que eu tive sim boas lembranças de ambas as partes, boas e ruins, né? Nem sempre a vida da gente é um mar de rosas. Quem estiver falando isso está mentindo, que não é, né? E eu tive o prazer, eu falo, graças a Deus, de conviver com meu pai aí durante 4, 5 meses, né? De morar comigo, assim, de conhecimento, de dia a dia, de conversar, de até, de, tipo, discutir, mas depois ficava tudo numa boa. E eu confesso que eu conheci um pai que eu não conhecia, né? Que por conta de, digamos, eu acho que da imaturidade, né? De ambas as partes também, de mãe, de pai, né? Eles também carregaram, porque assim, o pai e a mãe da gente, eles também carregam traumas, né? Dos pais deles, dos avós da gente, né? Que às vezes também para eles não são fáceis, né? Para eles também é difícil, porque também eles vêm também de uma infância que eles também carregavam sonhos dentro deles, carregavam objetivos, metas, todo mundo tem, mas infelizmente que quase ninguém consegue chegar no objetivo, né? E por conta da imaturidade, talvez,
né? Ou da vida que eles também tiveram, eles acabam trazendo pra gente, né? Filhos que não tem nada a ver com isso, né? Que a gente não tem nada a ver com isso. Que nem pai e mãe, né? Que nem as mães que muitas vezes envenenam seus filhos contra os pais, né? Envenenam, seu pai não presta, seu pai não vale nada. Opa, mas espera aí. Quem escolheu o pai? Foi os filhos? Foram os filhos? Não. Foram vocês. Foram eu, que sou mãe, né? Foi tipo minha mãe, que foi a minha mãe. Foram elas. Foram minha avó. Foram todas nós. Mas eu não escolhi. Aconteceu, que nem foi o meu caso. Eu não escolhi o pai da minha filha. Aconteceu. Mas e aí? Por causa disso, eu vou jogar todo o veneno que tem, tipo, digamos que tem dentro do meu coração em cima da minha filha? Não. Eu não vou fazer isso. Sabe por quê? Porque não é culpa dela. Não é culpa dela. A culpa não é de ninguém. A culpa é do acontecimento. Aconteceu. Né? Aconteceu e a gente tem que arcar com as consequências. Né? Aí a pergunta, mas como assim arcar com as consequências? As consequências da vida. Da vida. Quais umas delas? Primeiramente, criar ela sozinha, né? Criar ela sozinha, que eu crio. Já me acostumei, na verdade, com pouco, né? Dificilmente tem muito, mas com a graça de Deus a gente vai indo, né? Ela já tá com 4 aninhos. Primeiramente, fé em Deus. A gente consegue todos os nossos objetivos. Tudo que a gente quer, a gente consegue. A gente é forte. Tem mulherada aí que fala, não consigo. Consegue sim. Basta você erguer a cabeça e falar, eu consigo. Se não conseguir no dia, fala assim, amanhã eu consigo. E amanhã eu vou levantar com mais força e mais determinação e vou conseguir. E você consegue. A gente é capaz. A gente é capaz. E voltando ao assunto. E às vezes a gente carrega traumas e a gente acaba passando isso para os filhos, né? E acontece que amanhã esse filho, que hoje é uma criança, que cresceu ouvindo tudo o que não precisava, o que não merecia, sabe? O que não merecia de ambas as partes, tanto de pai, tanto de mãe, não merecia. Porque a gente era uma criança, não merecia ouvir aquilo. Só que tudo que a gente ouve, a gente guarda, né? E essa criança, um dia, ela vai virar adulto. E aí? É a pergunta que se faz. E aí? Que adulto será essa criança? Será um adulto? Será uma criança por dentro, um adulto por fora, carregado de traumas, de palavras pesadas que ele guarda, né? E aí a gente, como eu falo, como muitas pessoas, a gente tem que ter a humildade de pedir ajuda, de falar não tô bem, eu preciso de ajuda, enfiar a vergonha no bolso, parar de pensar, se eu falar que eu tô precisando de ajuda, que eu tô doente,
que eu preciso de um psicólogo, um psiquiatra, os outros vão pensar que eu tô louca. Esquece isso. Desculpa a palavra, foda-se. Quem tiver que pensar o que quiser. Foda-se. Você sabe por quê? Porque quando você estiver ruim, ruim mesmo, na beira do poço, você vai olhar pra cima, vai ver só luz, porque o poço é escuro quando você olhar pra cima. Então, você não tem que ter vergonha. Você não tem que ter vergonha. Você tem que simplesmente gritar. Preciso de ajuda. Me ajuda. Tô passando por isso. Me ajuda. Se tiver que chorar, chora. Se seu filho vê, você fala assim, você também chora. Porque criança chora. E é isso daí. Não tenha medo de pedir ajuda. Sabe por quê? Porque muitos jovens, muitas pessoas estão tentando acabar com a dor, o sofrimento, sozinhas. E você acha que elas dão conta? Não. Elas não dão conta. E aí o que elas fazem? Com a vergonha de pedir ajuda, elas vão lá e acabam com a dor. Como que elas acabam com a dor? Suicídio. Infelizmente. Porque quem quer acabar com a dor, ela não quer morrer. Ela só quer acabar com a dor. Mas e aí? Ela teve o apoio de um familiar, de um estranho, às vezes vale mais que um familiar, né? Ela teve o apoio de alguém para ajudar ela, para falar assim, você precisa de ajuda, eu tô aqui para te ajudar. Às vezes a ajuda dela não é nada de materiais, é só um abraço. Se você chegar e dar um abraço nela, você tá fazendo muito, muito. Porque é ali que ela vai desabafar, que ela vai chorar e ela vai sentir abraçada. E muitos de nós, eu falo, muitos de nós não é capaz de dar um abraço. Muitos de nós não é capaz de pedir perdão. Não é capaz de perdoar, não é capaz de pedir desculpa. Sabe por quê? Às vezes a gente é muito egoísta. Tipo, eu não vou pedir perdão. Eu não vou pedir desculpa. Mas a gente tem que lembrar que a gente tem que ter humildade para pedir perdão, para pedir desculpa, para perdoar, né? Perdoar às vezes até quem um dia falou assim, ó, eu quero que você morra. Mas você tem que perdoar. Você sabe por quê? Porque se você não perdoar, a mágoa tá dentro de nós. Se você não perdoar, quem vai sofrer é você. Quem vai sofrer é você. Porque a mágoa não tá no outro, tá em você, tá dentro do seu coração. Então a gente tem que perdoar pra gente se livrar daquele sofrimento ruim. Porque é ruim, né? Aquela coisa ruim dentro da gente. Que corrói aqui, que vem aqui, que desce, fica aquela coisa ruim, né? Então a gente tem que perdoar, libertar essa coisa ruim que a gente tem dentro da gente, porque aí sim a gente vai caminhar, sabe, melhor. Parece que tirou uma coisa ruim da gente assim, ó. É tão bom isso, tão bom. Às vezes as pessoas falam assim, nossa, como você consegue ser assim? Mas eu, graças a Deus, eu consigo ser assim. E eu não quero que Deus tire isso de mim, né? Essa facilidade de não carregar mágoas. Às vezes você fica com raiva, mas é momentâneo, depois passa. Graças a Deus. E voltando ao assunto, muitas das pessoas, a gente, né?
a gente está perdendo pessoas que elas não querem acabar com a vida delas. Elas só querem acabar com a dor. E a gente tem que ajudar as pessoas. Tem que ajudar. Tem que ajudar. Tem que dar um abraço. Tem que falar pra ela, eu tô aqui pra te ajudar. Eu tô aqui quando você cair pra te dar a mão. E muitos de nós não é capaz disso. Por isso que muitos de nós tá ficando doente. Por sofrer sozinho. Com vergonha de falar, socorro. Eu preciso de ajuda. Muitos de nós. Muitas pessoas tá assim. E muitas das pessoas, infelizmente, por, como se diz, por vergonha ou, tipo, não vou falar, porque vão achar isso de mim. Elas vão lá. É mais fácil para elas tirar a vida, né? E a gente tem que admitir que a gente precisa de ajuda. Se você aí está ouvindo isso, às vezes você está chorando, às vezes você está tipo, o que essa doida tá falando? Mas vou falar uma coisa pra você. Se tiver que chorar, se você tiver que chorar, você chora. Se você tiver que gritar, você grita. Se você tiver que esmurrar a porta de raiva, você vai lá e esmurra a porta de raiva. Entendeu? Porque chorar não é vergonha. Vergonha é achar que você pode conseguir sozinha e você não consegue. Então, seja humilde e fala, eu preciso de ajuda. Que nem eu perdi meu pai mesmo faz uns 4 meses. Eu conheci um pai que eu não conheci minha adolescência inteira. Você sabe por quê? Porque a gente conversava, ele me contou quando ele era criança, seus sonhos, seus objetivos, onde ele queria chegar, né? E por muitos motivos, ele não conseguiu chegar. Ele não conseguiu conquistar os seus sonhos. Não por não ter dom, porque ele tinha dom, mas pela dificuldade que acabou acontecendo durante a vida dele. E aí a pessoa, por conta disso que eu falei, de admitir que precisa de ajuda, ela, todos nós, pessoas, a gente acaba achando um refúgio, né? Um refúgio. Que nem a gente, às vezes a gente toma remédio, é um refúgio. Não deixa de ser uma droga. Remédio é droga. Só que aí o que acontece? É por pouco tempo. Depois a gente se reergue e para e segue a vida. Só que muitas pessoas, elas se caem nas drogas, no alcoolismo, né? E ali, elas, em sã consciência, elas não conseguem ficar bem. Quando bate a tristeza, elas têm que tomar álcool, beber, né? Tomar álcool, beber, se enfiar nas drogas. Mas para quê? Para esquecer da realidade. Para esquecer da realidade. E elas esqueceram da realidade, bebendo, usando droga, ou às vezes até remédio. Elas faz isso para quê? Pro dia terminar logo. Pro dia terminar logo e acabar com aquele dia. Só que quando é no outro dia, começa tudo de novo. Então peça ajuda.
peça ajuda.